Verso de número 23. Os irmãos encontraram aí? Glória a Deus por isso. Maravilhoso Jesus. Êxodo, o capítulo de número 15 e o verso de número 23. Nós vamos analisar esta passagem nesta noite, onde nós vemos o Senhor mais uma vez com todo o seu poder para mudar a natureza, né? Se Ele muda a natureza, e nós, irmãos, somos tão pequenininhos para mudar, né? Então vamos lá. Os irmãos encontraram? Digam amém? Amém. Vamos lá, 23 diz assim, o título é: As águas amargas tornam-se doces. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares o teu ouvido aos teus mandamentos, e guardares todos os estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Verso 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali acamparam junto das águas. Só até aqui, curva a tua cabeça. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesta linda noite, nós temos a oportunidade agora de expressar a tua linda palavra. Que seja agora um efeito sobrenatural sobre as nossas vidas, Senhor. A minha necessidade, meu Pai querido, da sua palavra entrar sobre o meu coração nesta noite. E também na administração dela para a vida dos meus irmãos. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Que eu tenha necessidade da grande revelação dos céus agora sobre esta palavra, Pai. Nós queremos um sobrenatural agindo agora em nossas vidas, ao entendimento, ao compreendimento e à profundidade desta palavra em nossos corações. Ajuda nós, Espírito Santo, porque precisamos de Ti, Senhor. Em Teu nome, nesta noite, Pai, acima me apresento a Ti. Faça o Teu querer e a Tua vontade, pois estamos aqui para juntos aprendermos com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós vemos aqui, a primeira coisa que vamos ver, uma mudança de natureza. Não é verdade? Nós vemos que o Senhor, em todas as suas facilidades, mudando a natureza. Algo que Ele tem criado, que Ele tem o domínio nas mãos de fazer e de agir conforme Ele quer. E nós vemos, não é somente nessa passagem que nós vemos Deus, então, mudando a natureza. Nós podemos ver que Josué, nós cantamos agora mesmo, né? Josué orou e o sol parou. Mas naquela época não tinha provado ainda, né, irmãos, que era a terra que girava. Então ali Galileu que provou que tudo isso, sol, tal, depois que vieram ao conhecimento disso. Então, mas nós entendemos o que Josué fez, né? Então vamos, o que a Bíblia fala, ele orou e o sol parou, tá bom, o sol parou, a natureza parou, perante a oração deste homem. E nós vamos ver no livro de Mirais, capítulo 17 também, que teve um profeta de Deus que orou, para que 3 anos não chovesse e nem orvalho caísse. Então foi determinada a natureza, não vai chover, não vai cair orvalho. Agora entendam comigo a dimensão desse poder que nós carregamos, de ordenar a natureza que pare, de ordenar a natureza que não vai chover, de olhar para o sol e falar: ei, se detenha sol. Nós vemos que isso tudo ocorreu na Bíblia Sagrada e não é contos de fadas, são histórias reais que ocorreram. A Bíblia diz também que teve um relógio do sol que ele retrocedeu. Agora imagine só, um relógio retroceder. Isaías orou, o relógio do sol voltou. Agora imagine só um sobrenatural que há na vida desses homens. Eliseu, quando ele orou, com o machado flutuou. Os irmãos todos aqui sabem o que é um machado. É uma peça de ferro muito pesada. E caiu dentro da água, sumiu. E de repente ele ora, porque o machado era emprestado, ele tinha que devolver o machado. Ele pega, ora, e o machado flutuou. Ou seja, ele deu ordem à natureza: ei,
devolva aí o que é meu. Agora andar 40 anos no deserto, com a mesma chinela, que sobrenatural é esse? 40 anos no deserto, as roupas não se envelheciam e as chinelas eram as mesmas. Agora, essa chinela era a mesma, imagina a escova de dente. Acho que não tinha, né, irmãos? Então eu estava pensando, mas como é que pode? 40 anos com escova? Nem escovar dente, escovava, rapaz. Ou passava um negócio. E hoje os dentistas querem provar para nós fio dental toda hora. Mas eu assim, na época de Moisés, usava fio dental nos dentes? Não é? Pô, 40 anos no deserto, irmão. Com a mesma roupa, o mesmo sapato. Comida toda hora. Ó, Deus servia a eles. E aí? É um sobrenatural que nos envolve. Não é verdade? E não foi só Moisés que abriu o mar. Os irmãos pararam para pensar, lá em 2 Reis 2,8, Elias também abriu águas. Nós conhecemos só Moisés, né? Que tocou lá, não é? E agora, teve outro também que teve a capacidade de abrir o Jordão. Tocou com a sua capa. E o Jordão se abriu. Então nós vemos que isso ocorre na vida nossa. Nossa vida ocorre isso. Talvez nós que não tenhamos fé para fazer uma oração dessa forma. Talvez você que não tenha fé de orar pelo talvez um cachorrinho que está enfermo, pela galinha que está no quintal morrendo, pelo pintinho que está querendo morrer, e você ora para aquilo em nome de Jesus. Eu repreendo isso, ou em nome de Jesus aqui, a gente trabalha com a natureza. Muitas das vezes nós intercedemos a Deus pela natureza. Senhor, olha o que está acontecendo, o Senhor é vida, o Senhor é isso. Então, não é coisa de louco, de maluco, irmãos. Eu vou falar para você que é coisa de louco, é sim coisa de maluco, porque nós cremos no poder da oração, do sobrenatural, que Deus pode mudar as águas. É margosa, pode ficar doce. A água, quem transformou a água em vinho? A água em vinho. O que nós vamos falar com isso? O que é isso? Fé é sobrenatural, é Deus tratando com as coisas dessa natureza através da fé. Não somente de Deus, como aqui foi, pois também com os seus profetas, com Jesus, e vem percorrendo até nós. Mas só que nós temos que ter a fé no Senhor, de acreditar. É igual o velório. Quando você vai no velório, ninguém ora, né? Queria ver esses pastores ir lá no velório recitar. Por quê? É fé. Se você vai lá e ora para o defunto, você tem que ter mais fé que o defunto, porque o defunto está morto. E a sua fé? Não é verdade? Então aí que está o negócio. Então a nossa fé, ela tem que estar acima de tudo. E aqui nós vemos que algo aconteceu. Mudança da natureza. O Senhor mudou a natureza. O Senhor provou para aquelas pessoas que estavam ali com Moisés, que teria solução, que Ele é o Senhor da natureza, que Ele é o Deus vivo, que pode mexer e mover qualquer coisa em nossa vida, e a qualquer momento Ele pode transformar o que é amargoso em doce. E aqui nós vemos que então esse povo, eles saíram juntamente com Moisés lá do deserto de Sur, andaram 3 dias no deserto e não acharam água. A hora que eles acharam esse rio, que foram beber a água era amarga. Se você procurar, não existe rios de águas amargas. Existem rios com excesso de alumínio, de ferro, de grandes composições, que torna a água não potável. Ela amargosa é difícil. Os irmãos podem ver que a água com gás é uma água preparada. E no finalzinho ela dá um pouquinho de amargo. Não sei se os irmãos já prestaram atenção no paladar final dela. Então ela é uma água misturada, é bicarbonato, é sódio, dá para chegar naquela composição. Hoje em Franca nós temos uma empresa que prova que não coloca sódio nela. A empresa que fornece água, que é a Force, eles provam que eles não colocam. A água deles é sem sódio e é com gás. Mas a água amarga, ela não existe. Amarga. Ela existe com excesso, como eu falei para os irmãos, com excesso de ferro, excesso de alumínio, ela torna insalubra e não bebe. Mas aqui foi falado águas amargas, porque eram águas que não eram potáveis. E aqui então eles tomaram da água, estavam com sede, 3 dias percorrendo pelo deserto, chegaram perto do rio, tomaram, pôr na boca, não presta. Água não é potável, não é bebida para nós. Ei, Moisés!
Espera aí, Moisés, 3 dias andando. Agora vem cá, o primeiro rio que nós encontramos. E outro, irmãos, vamos parar um pouquinho, voltar um pouquinho atrás. Quando eles chegaram nesse rio, se você voltar um pouquinho aqui os versículos atrás, capítulo 15, 14, eles estavam em festa. Eles estavam em festa porque Deus teria livrado eles de Faraó. O cântico de Moisés, no versículo de número 15 aqui, ó, capítulo 15, o cântico de Moisés que foi afamado. Tem até salmos do cântico de Moisés. Depois do cântico de Moisés, de alegria, de felicidade, porque o Senhor teria livrado eles da mão de Faraó. E olha que eles passaram do rio, o rio fechou e matou toda a equipe do Faraó. Só eles saíram do outro lado livres. Então fizeram uma festa em comemoração ao Senhor. A Miriam, aleluia, no verso de número 20, a dança de Miriam com as mulheres, tudo em prol da festa que Deus teria livrado eles de todos os males. Então estava tudo em mil maravilhas. Nós olhamos para trás e vemos os grandes milagres que Deus fez, os grandes livramentos, e nós estamos em festa, em festa, em festa. Aí Moisés chega e fala: ei, vamos percorrer mais pelo deserto, vamos embora. 3 dias andando, não tinha água, estava com sede, encontra um rio de águas impuras, que não era potável. Vamos beber? Vamos. Colocou na boca? Não dá. O que eles falam? Moisés! E aí, Moisés, e agora? Você tirou nós do Egito? Tudo bem, Deus nos livrou, Deus nos guardou, Deus deu vitória, mas agora e água para nós beber, Moisés? Estamos diante do rio que não tem água potável. E aqui estão os nossos filhos, estão as nossas criações, estão os anciões, os mais velhos, que têm necessidade, porque faz 3 dias que nós não bebemos água. Estamos andando no deserto. Então pegaram Moisés, irmãos, e colocaram ele numa encruzilhada, porque Moisés era o líder deles. Moisés foi levantado na incumbência de tirar o povo da escravidão de Faraó. E eles estavam peregrinando, saindo fora do Egito. E chegou nesse momento que não tinha água potável. Aleluia! E encontraram águas para beber? Não, a água era amarga. O que ocorreu? Moisés vai e pega um gravetinho e lança-se às águas. E as águas se tornaram doces. Agora, para meditar comigo, irmão. Um gravetinho vai fazer a diferença. É quando Deus está no negócio, não importa a matéria que nós usamos para orar e para fazer algo sobrenatural. O que importa é que você queira agir nessa situação. E se você parar para pensar, todo amargo, no final ele fica doce. Concorda ou não? Se você come um negócio amargo, antes de vir para cá, nós estávamos lá em casa, e chegou o irmão lá, ele foi tomar um café, e o café não tem açúcar, e o café é amargoso. E ele falou: nossa, que café amargoso! Aí tinha um pedaço de bolo, come o bolo, come o bolo que era doce. O amargo fica doce. Quando você dá um remédio amargo para o seu filho, vamos falar a verdade, vem cá, remédio você sabe que é amargoso. Você dá na colherzinha para ele, o que está preparado lá? Água, bala, doce, açúcar, pão, bolacha, para tirar o quê? Para que você dá água? Para tirar o amargo. Então todo amargo, a tendência dele não é permanecer amargo, mas é para ficar doce. Porque não tem como. Se a sua vida hoje está amarga, algum problema que está amargoso, prepara que vai ficar doce. Não pode ficar no amargo, irmão. Amargo é passageiro. É passageiro. Então esse amargo, aleluia, ele vem na nossa vida, e não é o adoçante, não é a estévia planta, não é o açúcar, talvez, que nós vamos colocar, que vai ser eliminado esse amargo. Tem amargo que nós sabemos que é só Deus que pode tocar para tornar doce, como foram as águas do rio de Mara. Aqui precisou o quê? Do Senhor usar algo para transformar essas águas, para que eles bebessem da água doce, para que eles provassem desse amargo e depois provassem do doce que o Senhor teria transformado e teria dado a eles esse grande privilégio de eles provar, aleluia, da doçura do poder de Deus. Mas teve o lenho que foi usado. Teve o lenho, um pedacinho de madeira que foi usado. E para transformação nossa hoje, irmãos, é o nosso amargo,
não precisa mais do lenho, mas precisa daquele que ficou pendurado no lenho, no madeiro, que é Jesus. Ele é que transforma o nosso amargo. Ele é que tira todo aquele gosto ruim na vida, toda vontade de suicídio, todo mau humor, toda a mente voltada para algo que venha trazer você, aleluia, a ter insônias na noite, a ter preocupações no seu dia, a ter ansiedade na sua vida. Esse amargo, o Senhor, Ele pode tirar de nós. Através do que, pastor? Da leinha, do madeirinho? Não, através do sacrifício que Ele foi pendurado na cruz do Calvário. Ele pode tirar todo o amargo nosso e tornar uma vida doce. Tirar o peso, irmãos. E esse peso, aleluia, da nossa vida tem que ser tirado e se tornar em doce. Foi o que o povo de Israel estava passando. Murmurou contra Moisés. Tá bom, Moisés tocou, fez água doce para eles. Logo após ordenando, aleluia, o Senhor vendo o movimento das águas doces, falou: não, peraí, agora vai ter que ter um estatuto, uma ordenança para esse povo. Senão nós não vamos controlar eles, vai. Espera aí, vai ter uma ordenança. Os irmãos podem ver aqui no versículo de número 25. O Senhor mostrou lenho nas suas águas, tornaram doce, ali estatutos e uma ordenança ali os provou. O que ele disse no verso de número 26: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, por sobre o Egito, porém eu, o Senhor, o seu Deus, te sara. Então entendam bem, houve um milagre, houve a mudança, tomaram água doce, beleza, pressionaram Moisés, pressionaram, o Senhor falou: não, mas peraí, agora nós vamos ter que pôr a casa em ordem. Esse povo vai ter que entrar no nosso padrão. Esse povo vai ter que obedecer e entender que eu sou o Senhor deles. Eles têm que me ouvir, eles têm que atender os seus ouvidos para mim, para que eu possa então determinar sobre a vida deles o grande poder de Deus para ser manifestado. Não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando. O negócio é nós ouvirmos a voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos, para termos o entendimento, aleluia, que Deus trará a menção do seu poder em nossas vidas. Os irmãos estão entendendo nessa noite? Então o lenho, aleluia, que foi usado por Moisés, hoje nós temos um que usou o lenho na cruz para tirar todo o amargo nosso. E ele entra para quê, irmãos? Ele entra para tirar, ele entra para repreender aquilo que talvez está te acompanhando tanto tempo na sua vida que está amargoso, mas é para ficar doce. Porque nossa preocupação é de sempre estar superando esses amargos da vida, que sejam eles, aleluia, em nossa vida conjugal, família, convivência, trabalho, finanças, para que esse amargo se torne doce. E é capaz, pastor? É lógico que é capaz, irmãos, porque se nós acreditarmos no Senhor e depositar a nossa confiança, naquele Velho Testamento foi a lenha, um pedacinho de pau, mas hoje nós cremos em quem? No Senhor, no Deus que você levanta a mão, aleluia, e tem intimidade com Ele todos os dias, às 3 horas da manhã, pela manhã intercedendo, clamando a Ele. Ele pode tirar o nosso amargo. Pastor, mas se o senhor é pastor, o senhor tem amargo? Lógico que eu tenho, irmãos. Todos nós temos amargo. E eu estou orando para que Deus tire logo esse paladar amargo da boca, que torne-se doce. Aleluia! Para que eu venha me regozijar como o povo de Israel, de entender que só o Senhor é Deus, que só Ele é capaz de tirar o amargo, só Ele é capaz de fazer grandes maravilhas na nossa vida, porque nós temos a necessidade de entender que Ele é o Senhor que tira o mal de nós. Irmãos, Ele quer a todo momento ministrar sobre a nossa vida. Ele quer a todo momento que você entenda que Ele é capaz de fazer. Eu que Ele queria com o povo de Israel, através de Moisés, que eles entendessem, aleluia, que Ele era Deus, que Ele não era para desesperar, que a solução chegaria para eles a qualquer momento, a qualquer circunstância. Não era para ficar desesperado e ficar pressionando Moisés, e ficar murmurando para Moisés. Murmuração, irmãos, não é de Deus.
Se você crê no Senhor de todo o seu coração, da sua boca não pode sair murmuração, da sua boca tem que sair palavras que você deposite confiança, positividade no Senhor, porque Ele é capaz de tratar e trabalhar na sua vida. Talvez você fale assim: pastor, o senhor não entende o que eu estou passando na minha vida, o senhor não entende o momento que eu estou agora, nesse exato momento passando. Como não ter desespero, ou como não acreditar em Deus? Mas nesta noite, irmãos, eu digo bem claro para você: confia no Senhor, que as águas amargas podem tornar doce, que o amargo paladar que está na sua boca, ele pode tornar doce a qualquer momento, porque o papai já preparou a balinha, aleluia, chita, a Ice Kiss no latinho para você. Está tomando um medicamento amargoso, mas já está descascada a balinha para te dar na boca. Já está preparado para tirar o paladar amargoso. Então Deus, irmãos, é dessa forma que Ele quer tratar comigo e com você. Aleluia. Irmãos, nós todo momento somos pressionados a murmurar, a igreja. Irmãos, todo momento nós somos pressionados a abrir a nossa boca contra o Senhor. Em 1 Carta aos Coríntios, capítulo 10, Paulo escreve e fala assim sobre esses irmãos aqui nesse capítulo: que não sigamos o exemplo daqueles irmãos que murmuraram contra o Senhor no deserto. Paulo escreve lá no Novo Testamento que esse foi um mau exemplo, um mau testemunho deles que eles deram, de abrir a boca deles e murmuraram contra o Senhor. E se os irmãos lerem a Bíblia, não foi só Paulo que falou, percorre por muito do Novo Testamento esse péssimo exemplo de êxito. Por que o Senhor tirou, irmão? Por causa da murmuração. Porque o povo saberia muito bem que Deus estava livrando, guardando e protegendo eles. Versículo, capítulo 16 de Êxodo. Preste atenção, nós vamos entrar agora. Êxodo 16 começa a falar agora que, além de o Senhor trocar as águas por eles, tornar doce, agora começa um novo tratamento. Vejam bem, teve o estatuto, teve as ordenanças para eles ouvirem, e já no capítulo da frente 16, Deus começa a tratar deles. Entendam bem, irmãos. Aí eles foram conduzidos para um rio que tinha água boa, água doce, e tinha quantas palmeiras aqui? Tinha um monte de palmeiras, fala. 70 palmeiras. Estão entendendo ou não como é que Deus faz? Estou falando para você que a balinha está descascada para você chupar. Espera aí, passaram por aquele processo todo, veio os estatutos, veio a lei, aí Deus levou isso para uma água doce, com 70 palmeiras, para eles descansarem. Ok? Beberam água, descansaram. Capítulo 16 começa. Deus manda o maná, a comida. Presta atenção. Aí então começa o que? Passaram 2 meses no deserto de Sim. O povo começa de novo a dar um toque em Moisés. E aí, Moisés, e a comida? A água lá você resolveu, né? E agora? Agora é a comida, Moisés. Já faz 2 meses e meio para 3 que nós estamos peregrinando no deserto, saindo das mãos de Faraó, estamos no estreito aqui no deserto, já bebemos água, mas e a comida, Moisés? Onde está a comida, Moisés? Moisés vai clamar a quem? A Deus, irmãos. Irmãos, olha que coisa linda. Moisés clama a Deus e Deus manda a solução em Êxodo 16:4. O papai do céu fala assim: vou fazer chover pão do céu. Você está entendendo essa noite ou não? Só eu estou dando glória a Deus aqui. Eu vou fazer chover pão do céu. Não, isso aqui é coisa sobrenatural. Deus mexe com a natureza para te abençoar. Aleluia. Quantas vezes Deus mexeu na natureza para abrir portas para mim? Quantas vezes Deus já não fez algo que eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? É sobrenatural, é algo que você não imagina. Deus vai fazer chover pão do céu. Amém? Beleza, então, vamos lá. E aí diz a palavra que o povo vai colher cada dia a porção de cada dia. Moisés falou:
vai vir pão do céu e vai cair aqui, e vocês vão colher a porção certa para vocês, dia a dia, para vocês comerem. E tem uma coisa: não adianta pegar 2 copos de água, 2 copos de pão, porque amanhã vai ter mais. Então leva só o necessário. E tem uma coisinha: é de manhã, é o orvalho da madrugada. Levanta cedo da cama, pula da cama, viu? Fica namorando cama não, que cama não dá resultado para ninguém. Quando vai morrer, irmão, seu corpo vai deitar e não vai levantar nunca mais. Acabou. E ó, todo dia de manhã levanta e vai pegar o pão de cada um de vocês lá. Todo dia vai ter porção. Olha o mistério aí. Só na sexta-feira que vai vir o quê? Porção. Eita, ele esqueceu do sábado? Não. Sabe por quê? O sábado é sagrado. Estão entendendo? O sábado é sagrado. Velho Testamento inteiro aqui, não tinha dessa. Ah, pastor, por que nós ficamos em casa no domingo então? Era para nós fazer o que é no domingo no sábado. Pela igreja romana que veio essa tradição do domingo. Mas biblicamente falando, é o sábado que tinha que ser como o domingo que nós fazemos. Amém? Então na sexta-feira o que viria? Comida dobrada. Por quê? No sábado não era para ninguém correr atrás de nada, era para todo mundo ficar quietinho e comendo, porque o Senhor estava com a providência na sua casa e pensando no sábado para você comer. Aleluia! Porque Deus, Ele faz dessa forma conosco, irmão. Ele tem a forma